Como que está a sua saúde hoje? Está bem? Tá tudo bem com você? Então vamos falar sobre saúde, porque saúde não é simplesmente dizer ausência de doença no corpo. Ah, eu não tenho doença, eu estou saudável. Então, entenda, saúde é quando você produz as endorfinas, os analgésicos naturais no seu corpo, através de fé, gratidão, alegria, felicidade, otimismo. Todas essas qualidades, elas vão produzir os analgésicos naturais que nós tanto precisamos para ter saúde no nosso corpo. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela toma a vacina e ela tem uma reação, isso quer dizer que ela não estava com a imunidade completa. Ou seja, nós temos que produzir a vacina, ela te dá 75%, mas os outros 25% é o seu corpo que tem que produzir, produzindo acetilcolina, dopamina, ocitocina, que são os hormônios, os analgésicos naturais que o seu corpo tem que produzir. Então, quando você toma uma vacina, por exemplo, e você não tem reação, isso quer dizer que você está com seu corpo produzindo os 100%, ou seja, você produziu os 25% e você ficou 100%. Então, você não vai ter reação da vacina. Então, veja como que você está, porque um pensamento ruim, ele, por exemplo, se você pensa do passado, um pensamento ruim, você traz aquela memória para o dia de hoje, como se estivesse acontecendo hoje, e você vai produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Falando sobre sair do estresse, de poder ter uma vida mais, digamos assim, feliz, alegre, otimista, ter fé na vida e em Deus, nos nossos valores, poder ter uma vida assim saudável, com a mente, o nosso corpo físico, a nossa mente, uma mente saudável, criativa, disposta, disponível para as coisas boas da vida, é viver uma vida que você sabe e você tem autonomia sobre o seu estresse. Muitas vezes as pessoas pensam que elas são o corpo ou que elas são a mente. E então elas entram nessa, né? Elas começam a ter pensamentos e elas acabam até mesmo conversando com os pensamentos, porque elas acham que elas são o pensamento. Outras, elas pensam que são o corpo, e então elas cuidam tanto do corpo e idolatram tanto o corpo porque elas só se veem como o corpo, como se elas pensam que elas são o corpo, que elas são a mente. E nós não somos nenhum dos dois, nem o corpo nem a mente. Nós somos essa consciência que observa, que interpreta tudo e tira conhecimento disso e evolui. Isso é que nós somos. Nós somos pessoas que temos vivências todos os dias e colhemos experiência para que nós possamos amadurecer, crescer e evoluir. Ser pessoas cada vez melhor, cada vez mais parecendo com Cristo, não é? Que a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Para que a gente possa, a cada dia, a gente possa se aproximar de ter essa mente, de ter esse caráter, de que essa identificação com o nosso Deus interior. Infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem sair do estresse. Lembra que uma vez eu falei aqui, vou retomar esse assunto, quando você se estressa, o seu estresse leva você até um pico, e chegando aqui você tem que fazer uma curva, e muitos não conseguem fazer essa curva do estresse, se estressar, chegar naquele pico e retornar ao seu ponto de início. Ou seja, pessoas que se estressam, vão até aquele pico e depois elas se acalmam, elas conseguem tomar a consciência do que fez, do que ela fez, se ela gritou, se ela tem que pedir desculpa, se ela tem que pedir perdão, se ela tem que... Ela retoma esse começo.
Quem tem muita habilidade de fazer isso são as crianças. As crianças, elas fazem isso com maior naturalidade. Elas brigam, elas choram, brigam, se agridem às vezes, e depois elas já estão brincando de novo junto. E os pais estão lá, de costa um pro outro, né? Os pais nem se olham. Mas as crianças, elas voltam lá e continuam a brincar junto. Elas voltam, sorriem, brincam, dão risada junto, como se nada tivesse acontecido. As crianças, elas perdoam com muito mais facilidade do que nós adultos. Porque nós adultos, depois a gente cresce, a gente acaba se identificando com a mente e com o corpo, é o ego. E aí você se fecha. Você se fecha, se tranca. Acontece que quando uma pessoa ela se estressa e ela sobe nesse pico e ela consegue fazer a curva, são pessoas que conseguem se desregular, seu sistema nervoso se desregula e automaticamente ela consegue se autorregular. Ou seja, ela tem uma ferramenta dentro dela que acalma ela. Então por isso que eu sempre falo aqui sobre meditação, oração, gratidão a Deus. Por quê? Porque você tem que ter isso dentro de você. Quando você tem esse ponto de referência, você não precisa correr atrás de autorreferência, de validação externa, porque você tem um porto seguro dentro de você. Você tem uma ferramenta para usar no momento certo. Então você vai num pico do estresse, consegue fazer a curva, retornar, se acalmar e se desregula novamente e se acalma novamente. Isso nós fazemos o dia todo. Uma hora você tá bem, outra hora você já tá com raiva, outra hora você ficou chateado, aí depois você já fica animado, aí depois você já sorri de novo, aí depois você já se fecha de novo, fica com raiva. E assim o nosso sistema nervoso faz isso o dia todo. Ele faz isso com a gente o dia todo. Só que tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que vai lá em cima, não consegue fazer a curva. Ela fica com raiva o dia inteiro. Ela se fecha, ela se tranca, porque ela não consegue fazer a curva. Ela não tem essa ferramenta dentro dela para se autorregular. Por isso é importante a gente ter o hábito de meditar, de olhar para dentro,